Bem-vindos a mais um Jump Talk, o podcast da Jump, onde nós recebemos executivos e líderes de mercado para falar sobre tecnologia, sobre transformação digital, sobre carreira. Hoje eu tô aqui com a Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Anderson. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e muito enriquecedor pra gente. Perfeito. E nesse episódio de hoje, a gente recebe Moisés Neri. Obrigado. Prazer em recebê-lo aqui, Moisés. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, Marcela. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Moisés, hoje você está como CIO lá na Trademaster. Isso. Né? Mas eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem, falar quem é Moisés e falar um pouquinho também da sua carreira, como que foi a sua carreira até essa posição de CIO. Tá ótimo, obrigado. Bom, o Moisés é um cara de 43 anos, casado, com 2 filhos. Eu comecei na área de tecnologia muito por acaso, porque eu fui tentei ser jogador durante toda a minha infância, não deu certo. Com 18 anos eu não tinha o que fazer, fui trabalhar na empresa de um amigo do meu pai para fazer qualquer coisa, e esse qualquer coisa acabou me tornando um menino da TI. Então eu entrei na área de tecnologia assim, sempre fui um menino muito curioso, então com, 12, 13 anos eu mexia no videocassete naquela época, né, tinha videocassete, quem tá ouvindo a gente é novo, não vai saber o que é, mas então tinha que dar manutenção e tal, eu aprendi a fazer isso, consertar liquidificador, essas coisas, sempre fui muito de fuçar nas coisas. E aí a área de TI caiu meio que de paraquedas no meu colo, e eu me apaixonei desde o início, e comecei a minha carreira por ali, assim. Uma indústria de autopeças, cuidando de computadores, de uma empresa que não era TI, né? Que é uma indústria de autopeças, usa TI como meio mesmo. Uhum. E aí segui minha carreira passando por grandes empresas, né? Passei pela NET, pela TIM, pela Vivo, pela Claro. O setor de telco passei por todas. Trabalhei em consultoria, trabalhei em uma consultoria italiana, trabalhei em uma consultoria portuguesa, todas multinacionais. Participei de projetos internacionais em Israel, fiquei 40 dias em Israel trabalhando com o pessoal lá, indianos e israelenses, até chegar na Trademaster. No meio do caminho eu tentei fundar uma empresa, não deu certo, e aí a consultoria italiana, eu não fundei a consultoria, mas aqui no Brasil eu fui um dos primeiros funcionários para criar ela aqui do zero, então participei dessa criação toda, e aí fui para a Trademaster empreender. Então hoje estou lá na Trademaster há 8 anos, a empresa existe. Desde o começo? Desde o começo, criando tudo do zero. Área, equipe, processo, tudo. E é uma empresa que cresceu bastante. A gente trabalha com venda de crédito, né? Então uma empresa de meio de pagamento que fornece crédito no mercado B2B para a indústria. Então a gente dá o crédito para a indústria vender, para os clientes da indústria comprarem da indústria através desse crédito. Perfeito. É como se fosse um cartão de crédito virtual. Só que B2B, clientes. então Exatamente. O varejista, a hora que ele vai comprar da indústria, Isso. A Trademaster ela oferta o meio de pagamento. Perfeito. E também o crédito para o varejista. Perfeito, então isso. Aquele pequeno varejista, o médio varejista, ele não precisa dispor de um crédito direto com a indústria para poder fazer a aquisição do produto. Exatamente, e aí para a indústria ela não dispõe de capital do caixa dela, né? Quem corre o risco somos nós, então todo o crédito é garantido pela gente, e é do pequeno varejista até grandes distribuidores. A gente não tem tamanho de limite que a gente não dê, né? Então a base inteira de clientes da indústria a gente fornece o limite, e aí na venda a prazo é ele que faz o processo. A gente antecipa para a indústria, D+1, D+2, D+20, aí depende, cada indústria tem o seu fluxo de caixa e escolhe quando quer receber, e fica com a receber do cliente. Bacana. Então esse é o nosso business hoje, num ano que está difícil economicamente, mas graças a Deus a empresa está indo super bem. A gente está com mais de 1,5 bi de carteira, então já está bem provado. A tese da empresa funciona muito bem. Exato. E acho que é muito interessante, né? Porque você tem poucas empresas no mercado que tem essa visão B2B, né? E aí em varejo, indústria é menor ainda, né? Exatamente. A quantidade de players. A gente tem pouquíssimos concorrentes diretos, assim, são 2 ou 3 no máximo. Sim.
mas a gente concorre muito com os bancos, né? Porque os bancos fazem um processo parecido, mas depois que a venda aconteceu, que é a compra dos recebíveis. Sim. A gente entra no processo antes da venda. A indústria fatura pro varejista para ele pagar em 60 dias. E depois vende a carteira para o banco. É um processo que para a indústria é bom porque é barato, né? O custo é mais barato, mas tem todo um processo manual que dificulta o operacional da empresa no dia a dia. Sim. Coisa que a gente resolve com tecnologia. Nosso processo, a nossa plataforma, ela está integrada com o RP da indústria. Então, a indústria faz todo o processo de venda e pós-venda direto do RP dela. Perfeito. Sem fazer nenhum tipo de fricção no processo do dia a dia das áreas. Isso que é o diferencial grande nosso. Muito interessante. Você falou de uma questão que eu acho que é bacana, já que a gente falou um pouquinho da sua carreira, essa curiosidade que você tinha, você acha que é algo que é uma habilidade que todo mundo que está em TI tem que ter? Eu acho que ela é importante, mas eu não acho que ela é uma das principais, assim. Eu acho que é natural de quem trabalha com TI se interessar por tudo, porque no final a gente resolve problemas, né? E aí, para resolver problemas, você tem que ter um pensamento lógico para você desenhar o caminho da solução da maneira correta. Mas eu conheço pessoas que são super criativas e que não têm essa cabeça de querer saber como as coisas funcionam, mas conseguem criar coisas incríveis dentro da tecnologia também. Sim. Então, por isso que eu acho que não é tão primordial, mas eu acho que talvez é uma coincidência entre os profissionais de TI, todo mundo ser meio curioso, assim, né? Saber como funciona, como se cria, como que aquilo aconteceu, e aí acho que faz parte do profissional. Perfeito. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o seu papel, o papel de CIO. Se a gente voltar 15, 20 anos no tempo, o papel do CIO, ele é bem distinto do papel que o CIO tem hoje, né? O CIO, antigamente, ele era o cara que, eu vou cuidar de TI, é TI, e o cara pensava só em tecnologia. Como que você enxerga o papel do CIO hoje? Porque, na minha visão, o CIO, ele tá muito mais de olho no negócio, nas dificuldades, nas dores do negócio, entender como a empresa funciona, né? E aí a tecnologia, né, ela, como a gente sempre fala aqui, ela vira um meio apenas para você conseguir transpor alguma dor, né, transpor algum problema ali da empresa e entregar mais, né, no final do processo. Como que você enxerga esse papel? Eu acho que desde o início da transformação digital já houve uma mudança de perfil do CIO, né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de CIO. Tem o CIO de grande empresa, né, de empresa de 2.000, 3.000 funcionários ali, e que ele tem uma agenda diferente de um CIO de uma startup ou de um CTO, né? Então, são agendas diferentes, mas com o mesmo pensamento. Eu acho que hoje não, mas de uns 10 anos para cá, pelo menos, o papel do CIO é o que você falou, é entender o negócio e como ajudar o negócio a alavancar mais usando a tecnologia. Sim. Então, eu entendo que o papel do CIO é muito mais hoje conhecer negócio do que propriamente tecnologia. A agenda de tecnologia não muda, a gente está acostumado a aprender tecnologia, então isso a gente continua fazendo. Mas diferente do passado, que muitas vezes você tinha agenda nessas grandes empresas de tecnologia, nas grandes indústrias, que o CIO tinha uma agenda de tecnologia só porque era uma tecnologia nova. Sim. Então, saiu uma tecnologia nova, tenho que ter essa tecnologia aqui para falar para o mercado que eu tenho ela. Isso mudou. Agora ele não pensa mais assim, ele pensa, saiu uma tecnologia nova, eu preciso ver se ela me resolve algum problema. Se ela não resolver, eu não preciso dela aqui. Né? Se eu consigo resolver com algumas tecnologias que já existem, eu não preciso de uma tecnologia nova. Com a IA mudou um pouco mais, né? Porque aí agora é uma tecnologia que todo mundo precisa implementar, mas ainda a gente está num período que nem todo mundo sabe como. E está todo mundo num período de teste do que funciona, do que não funciona. E a agenda do CIO, que eu acho que está mais pesada, é como é que ele implementa IA com uma governança e uma segurança. Perfeito. Que só quem é de tecnologia consegue entender isso. Exato. Isso que é o difícil. O CEO de uma empresa, CFO, o COO, eles não têm uma visão do problema que uma IA mal implementada pode trazer. Eles vão ter depois que der, né? E aí, muitas vezes, o CIO fica com a posição de chato, de demorado. Como é que a gente não tem IA ainda? Como é que a gente não está usando? Como é que a empresa ainda não está implementando?
Enquanto isso, o cara tá tentando montar um guardrail, montar uma estrutura que permita ele implementar aquilo de forma segura. Essa semana eu tava até... Ficou famoso aí um corte de um grande influenciador aí, né? Que eu não concordo com 95% do que esse cara fala nunca. Posso até imaginar. Mas onde ele falava que, assim, cara, a IA tem que estar na mão de negócio, e aí negócio vai fazer o desenvolvimento com IA, depois a gente vai olhar para a governança, vai olhar... Mas o resultado é o que importa. E assim, essa sua fala mostra um pouquinho da sua visão como CIO, né? De quais as dores que você pode ter se isso não funcionar bem. E não vai funcionar bem. A gente sabe como que vai ser. Não, já tem cases de empresa sofrendo. Não tô falando que é a empresa desse influenciador. Mas tem empresa sofrendo de criar aplicações, né? De usuários criando aplicações, fazendo o famoso Shadow IT. Sim. E depois essas aplicações estão trazendo problema para dentro da empresa. Perfeito. Porque não tem uma governança, não foi criada dentro de um padrão técnico. E nem tem uma agenda básica de adoção, né? Exatamente. A adoção de qualquer forma. Exatamente. Então, falando de corte, teve um outro corte que eu achei sensacional, que era um pequeno empresário, empreendedor solitário. E aí ele fez um vídeo exatamente disso. Não, porque eu criei uma aplicação aqui que com o Lovable da vida que já me gerou 100 mil de receita. Eu não preciso mais de desenvolvedor e tal. Passou uma semana, ele lançou um outro vídeo pedindo desculpa, porque a aplicação dele foi invadida e ele tomou um prejuízo de 600 mil reais. Então, o 100 que ele ganhou, ele pagou 5 vezes mais. Então, acho que é um pouco disso, assim. Acho que as pessoas... Tem muita gente querendo ganhar notoriedade ou dinheiro num hype que eu acho que é prejudicial. Porque a gente está indo para um caminho de implementar IA a qualquer custo e vai gerar muito problema. Perfeito. Acho que essa a minha visão é nesse sentido, assim. Eu acho que tem que implementar. Lá na empresa a gente já tem... Nós estamos com 10 agentes hoje rodando, mas todos muito bem criados pela área de tecnologia em conjunto com a área de negócio, né? Então, a gente está indo para um caminho de mais segurança com geração de valor para o negócio. E aí você já citou algumas coisas que são importantes, né? Pensar em guardrail, pensar em como vai ser a adoção, pensar em como que vai ser o uso, onde vai ser o uso. Com essa experiência que você já teve aí, você já tem 10 agentes estruturados, rodando, apoiando o negócio. Como que foi o momento, né? E como que você acha que o que vocês acertaram nesse momento da ideação desses agentes e entender como que eles iam funcionar, né? Como que os guardrails iam ser... Como que os guardrails iam ser montados, como que foi esse processo e o que você enxerga como acerto do que vocês fizeram lá na Trademaster? Meu processo de gestão sempre foi baseado em processo, KPI e acompanhamento. Então, quando a gente começou a discutir a primeira coisa que a gente falou a gente precisa ter clareza do que a gente quer resolver com a IA. Perfeito. Porque tem muita coisa que você tem um problema hoje, que você ainda não deu atenção para ele, e só porque a IA surgiu, você fala, aquele problema lá eu consigo resolver com a IA, e você nem precisa de IA para resolver aquilo. Às vezes o script resolve, né? Então, a gente passou muito por isso na hora de analisar os problemas que a gente ia atacar. Perfeito. A gente decidiu lá começar pela área de desenvolvimento, por quê? Porque era a área que eu tinha domínio do processo. O processo era meu, da minha área, e eu tinha ele todo mapeado, todo escrito de ponta a ponta, com os KPIs que eu acompanhava esse processo. Então, a partir dali, a gente decidiu testar IA neste primeiro processo, que era um processo seguro pra gente. Por quê? Porque era um processo que a gente dominava. E mesmo os agentes que a gente criou para auxiliar o desenvolvimento de software, eles não são autônomos 100%. Então, eles são executados de forma automática, mas sempre com cada step passando por um ser humano validando. Sempre. Isso a gente tem lá como regra, nenhum processo lá roda de forma autônoma sem que um humano valide o que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, esse foi o primeiro caso. Quando a gente decidiu ir para criar agentes para as áreas usuárias, então o processo, a forma de implementação foi igual. Então, primeiro, o que você quer resolver? Eu tenho isso aqui, porque isso aqui eu preciso reduzir pessoas aqui para usar essas pessoas para outra coisa. Tá bom. O processo está mapeado? Não tá. Então, o primeiro passo, vamos mapear o processo. Então, vamos entender o processo, vamos entender por que ele existe, para que ele existe, como que a gente mede se ele está indo bem ou se ele está indo mal. Então, teve processo lá que a gente decidiu nem automatizar, porque não precisava, bastava só ter reorganizado ele
e resolvia, né? Então, a gente ajudou a área de negócio nesse sentido. Então, por isso que eu falo que a implementação de IA hoje não é uma coisa só de TI e não é uma coisa só de negócio. É uma coisa que tem que andar os dois juntos, para que a coisa saia realmente trazendo valor para a empresa, obviamente com segurança e com uma governança clara. Então, lá o nosso passo é esse, é mapear o processo, entender como o processo funciona de forma clara, entender qual é o resultado que aquilo vai trazer para a gente, né? Então, esse processo aqui eu vou automatizar, porque se eu não automatizar, eu preciso aumentar time. Então, tá bom. Então, o automatizar desse processo é eu não precisar aumentar time. Perfeito. Esse processo aqui eu vou automatizar porque ele me gera um overhead e eu preciso ser mais rápido nele. Então, tá bom. Vamos ver se a IA realmente vai ser mais rápido nesse processo. Então, a gente vai criando esse mapa para depois poder seguir a parte da automação. A questão de guarda-rails tecnicamente falando, é testar e validar, né? Então, a gente criava os primeiros guarda-rails, aí fazia um monte de teste. E, de novo, a gente não colocou IA em nenhum processo que afeta o cliente diretamente, nesse momento. Então, diferente de muitas iniciativas que eu vi pela internet, conversando com outros colegas, que foram para a parte de atendimento, por exemplo, a gente não foi para lá. A gente foi para processos internos, operacionais e que ajudam na eficiência da empresa. Porque a gente entende que primeiro precisa amadurecer ali, ganhar know-how, para depois poder tratar coisa que afete o cliente de forma direta. E é interessante, você colocou uma questão que eu acho importante, eu sempre levo isso quando eu vou conversar com algum cliente, que é, nos últimos 2 anos aí, o cliente sempre chegou com a demanda de, não, eu preciso de uma IA para isso. Exatamente. Né? E eu acho importantíssimo ter esse entendimento do processo, fazer uma avaliação, até para você entender se é IA mesmo, ou se a IA só está sendo falada por causa do hype, e você tem uma solução muito mais simples, muito mais barata, muito mais eficiente para aquele problema. Parece que o mercado está falando que quem não tem IA não inova, né? Sim. É um pouco esse marketing que a gente acha que está acontecendo e não é uma verdade. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que quem não sabe qual dor quer resolver, que é o primeiro ponto, né? Para que eu quero IA? Uhum. Eu quero para resolver o quê? Para ganhar o quê? Eu quero para ganhar escala. Aí o cara ouve como você citou aí, os influenciadores falando que dá para construir um CRM novo usando IA e que vai ficar maravilhoso, melhor que o Salesforce. Sim, são essas coisas criam esse pânico no mercado. E aí, por isso que eu acho que o papel do CIO é muito importante, que ele realmente tenha o pé no chão e saiba conversar com o CEO e com o resto da empresa num português acessível para que todo mundo entenda o tamanho do risco que é. Que eu acho que essa é a grande dificuldade nossa, assim. O CIO, por muitos anos, a gente está muito acostumado a olhar a parte técnica e por muitas coisas que a gente discute, a área de negócio nem quer saber. Fala assim, não, isso aqui é de TI, TI resolve. E agora não tem mais essa, né? A gente tem que ser bilíngue. Sim. Tem que saber falar tecnologia, mas tem que saber falar negócio. E aí não só o CIO, assim, isso é uma métrica que eu tenho com o meu time. Eu cobro do analista de QA que ele conheça o negócio da empresa. Perfeito. Não dá mais para nenhum profissional de tecnologia não conhecer o que está fazendo, o porquê está fazendo, qual é o impacto daquilo, qual é o benefício que aquilo gera, qual é o valor que eu vou trazer. Então é uma coisa que eu fico batendo muito na tecla com todo mundo e é a importância do papel nesse momento, né? Sim. Marcela, tem alguma questão? Tenho sim, voltado também para a parte que você atua, né? Não só no seu papel como CEO, mas também acompanho muito você pelo LinkedIn, eu vejo que você dá treinamentos e palestras nos seus clientes sobre IA. E eu queria saber como chegou nesse ponto de você ser a pessoa porta-voz da Trade Master em treinamentos e palestras em relação a esse tema, que eu acho bem importante contextualizar isso. Bacana. De novo, assim, foi uma coisa que eu não escolhi, não foi projetado nem programado. Mas como a gente começou a entregar muita coisa na empresa, e aquilo foi reverberando através da área comercial para os clientes. E, de novo, a nossa realidade é diferente de uma grande empresa, né? Eu tenho um time super enxuto, eu tenho uma empresa enxuta, então é muito mais fácil de eu aprovar coisas, de eu executar coisas, de eu errar fácil, eu corrigir rápido, né? Então, eu tenho essa flexibilidade que uma grande empresa não tem. Então, a gente lida com grandes indústrias de 10 mil funcionários, 15 mil funcionários. Então, tudo é mais engessado, tudo é mais demorado. E aí, a área comercial começou a me pedir, falar, olha, porque eu comecei a dar treinamento internamente.
um time nosso interno. Então, de novo, o papel do CIO traduzir o que acontece no mundo técnico para a área de negócio. Então, eu comecei por uma necessidade nossa mesmo de letrar todo mundo na empresa em relação a IA. E aí gostaram dos treinamentos, gostaram das apresentações e começaram a me perguntar se eu não podia, porque eu fiz uma apresentação para o time comercial, que é onde que a IA poderia ajudar dentro do processo de vendas, né? E aí o nosso time de comercial adorou, falou, cara, você não poderia treinar o time comercial da indústria? Eu falei, pô, eu nunca fiz, né? Mas, falei, vamos fazer. Se vai ajudar, beleza. E aí dei o primeiro e aí foi muito legal, assim, todo mundo gostou e por mais que a tecnologia seja diferente, porque lá a gente é Google, essas grandes empresas, a maioria é Microsoft, mas eu fui fazendo um depara das inteligências artificiais e tal, e ficou muito legal. E aí rodou o primeiro, aí rodou o segundo, aí rodou o terceiro. E aí agora eu sou convidado, eu vou. E aí o LinkedIn é uma coisa que eu comecei a fazer muito porque eu sempre fui um cara que gostei muito de ajudar as pessoas, tive um projeto social durante 15 anos, da minha vida, desde os 23, eu comecei um projeto social com futebol, e aí eu morava em São Bernardo, mudei para São Paulo, não consegui mais conciliar as coisas, e aí o projeto acabou. Mas eu sempre tive isso, de poder ajudar as pessoas. A minha linha de gestão com a minha equipe é muito mais de querer evoluir quem trabalha comigo do que qualquer outra coisa. Então o LinkedIn eu uso para dividir conhecimento, né? Eu tenho feito muito post no LinkedIn, para dividir o que eu tenho aprendido com as coisas de execução e tentar ajudar outras pessoas, assim. Acho que esse é o caminho. Muito legal. E eu queria voltar um pouquinho, a gente ainda falando das questões de implementação de IA, a dificuldade de implementação e os cuidados, eu vejo que muitas empresas, elas estão querendo pular alguns passos, né? E isso pode trazer um risco gigante para a implementação de novas tecnologias, inclusive IA. E você falou de algumas coisas, falou, pô, cultura. Eu fui lá dar um treinamento de letramento para o meu time comercial, para eles entenderem o que é a IA de verdade, como que a IA funciona, né? E como eles podem usar, como eles podem tirar proveito da IA. Essa parte de letramento e também outras etapas, como por exemplo, você ter uma arquitetura de dados, uma engenharia de dados bem estruturada, como que você enxerga isso? Porque eu já ouvi pessoas falando que não, isso daí não vai ser tão importante num futuro próximo, e outras, como a minha visão é de que isso vai ser essencial para que você tenha bons resultados com a IA e qualquer outra nova tecnologia que apareça. Como que é a sua visão sobre isso? Na minha visão, assim, acho que a gente tem que separar em dois processos diferentes. Um processo é o letramento para o uso pessoal da pessoa. Então, assim, como é que eu uso IA para me ajudar a otimizar minha leitura de e-mail, minha resposta de e-mail, me ajudar a escrever e-mails melhores, ou corrigir algum documento que eu gerei aqui, me ajudar a escrever melhor. Então, isso é uma coisa, isso é um letramento de uso de IA para ela. Perfeito. Né, de forma direta. Outra coisa é o uso de IA para a empresa em processos da empresa, que aí sim é o que você está falando. Aí eu preciso ter os dados estruturados, eu preciso ter o processo bem escrito, e eu preciso ter uma segurança maior em cima disso. Então, o que a gente fez na Trademaster? Eu fiz o primeiro letramento pessoal, então como é que você pode usar a IA para o seu benefício, e definimos que a única IA que a gente usar era o Gemini por conta do contrato que a gente tem com o Google. Perfeito. Não era porque era melhor, não era porque era pior, era simplesmente porque a gente tem um contrato. No contrato rege que os nossos dados não são usados para ser treinados, é uma segurança que a gente tem, é essa que a gente vai usar, então a gente bloqueou o restante. Né? Então, a primeira forma da gente manter uma segurança da empresa foi isso. Então, você quer usar, você pode usar qualquer stack do Google lá, o Gemini está em tudo, e aí a gente foi letrando em cima disso. Então, numa apresentação, num documento, num Excel, no Excel, né, no Google Sheets, no próprio Gemini, como é que ele pode te ajudar a você ser melhor, né? Então, a você ser mais efetivo e mais eficiente. Fizemos esse letramento. E aí, depois a gente foi pro letramento de como é que a gente pede o uso da IA na empresa para processos que eu entendo que são importantes. Então, como é que a gente faz lá? O usuário tem uma ideia. Eu tenho um processo, a gente entregou um agora, que foi bem rapidinho, que é...
a gente recebe os comprovantes de entrega da indústria quando o cliente fica inadimplente comigo. A gente pede isso porque quando você vai fazer o ajuizamento da ação, você precisa desse comprovante. Então, para todo mundo que está inadimplente, a gente pede. A gente fez uma força-tarefa de pedir para todas as indústrias o que a gente ainda não tinha pedido e foi muito documento. E aí, se eu tivesse uma pessoa para ficar olhando comprovante a comprovante, não ia acabar esse ano, de tanta coisa que a gente recebeu de arquivo. Então, aí o usuário falou, eu queria um agente de IA para poder validar isso aqui. Beleza, então vamos sentar e vamos escrever. Quais são as regras? Eu quero que o número da nota que vem no comprovante, eu quero que você coloque aqui no Excel, nesse relatório aqui, junto com o número para ver se bate e tal. Escrevemos todas as regras. Se ele não acertar, o que ele vai fazer? Se ele não entender que aquele comprovante está inelegível, o que você quer ter de resposta? Então, mapeamos tudo, baseado nisso, implementamos. E agora, vindo para cá, eu recebi a mensagem do usuário lá que tá super ok. Funcionou. Então, a gente letrou dessa maneira, né? Então, primeiro ele vem, senta com a gente, explica o que ele quer, a gente mapeia, define as regras junto com ele, define o que são os KPIs de sucesso daquilo, para daí implementar, rodar e testar e ver se está tudo bem. E, de novo, é um processo que não vai ficar solto. Dentro do processo desenhado, a IA roda e uma vez por semana, um cara do meu time tem que entrar lá e ver se está tudo certo, se está rodando da maneira correta. E aí eu acho que você entrou num tópico que eu queria perguntar a seguir. Você já falou, olha, a gente pensou em trazer aqui o uso da IA, mas sempre tem um humano olhando, né, o que a IA está respondendo, o que a IA está fazendo. Esse processo do Human in the Loop, né, o humano ali dentro da execução da IA, você acredita que esse é o mais efetivo? E aí eu queria ter uma visão de futuro sua. Se você acha que isso vai ser necessário durante muito tempo? Olha, eu acho que nesse momento, eu não sei se é a melhor forma, mas na minha visão é a forma mais segura. Perfeito. Né? Então, como a gente está lidando com dados que são complicados, dados de clientes, LGPD, tem que ter alguém monitorando e garantindo que aquilo tá ok. Falando de futuro, é uma coisa que é difícil de prever hoje, porque tá evoluindo tudo muito rápido, né? Eu acredito que em algum momento, pode ser que a IA, ela realmente consiga executar numa perfeição, com uma margem de erro, que talvez a gente aceite sem que alguém valide. Né? Então, tem um processo sendo executado por IA que, validando. sei lá, 1% pode ser que dê erro e 1% para mim tá aceitável. Pode ser que vá por um caminho desse, pode ser que ela não erre, né, em processos que ela já aprendeu, mas eu ainda sou muito cético em relação à evolução da IA ser criativa como o ser humano é. Eu acho que eu ainda não vejo a IA assumindo essa posição, porque eu entendo que a criatividade do ser humano vem muito do sentimento. E a IA não sente, né? Então, como é que ela vai criar coisas como o ser humano cria? Eu acho que criar o que o ser humano já criou, perfeito. Ela aprende e cria fácil. Mas criar coisas novas que ainda não existem, né? Que eu acho mais difícil, assim. Eu acho que vai demorar um tempo, pode ser que aconteça, mas não acredito, não. Eu também acredito que depende muito da nossa vivência, né? Do nosso olhar do mundo. Exatamente. As ideias não surgem do nada, né? Também. E as expectativas nossas, né? A forma de olhar as coisas e de sentir é diferente. A gente tá aqui no mesmo ambiente e cada um vai olhar para essa mesa que é igual. Você não vai mudar a mesa, mas você vai ter uma visão, ela tem outra, eu tenho outra. E tá tudo certo. O ser humano é assim, né? Sim. Então, eu não sei se a IA tem capaz de evoluir para isso, sabe? Isso ainda tenho minhas dúvidas. Eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso. Para mim, eu tenho a mesma opinião que você. Para fazer coisas que já estão bem mapeadas e já existem, replicar o que já existe funciona muito bem, né? Exatamente. Para criar do zero. Aí é eu ainda sou meio cético ainda. Não acredito ainda que vai chegar nesse ritmo tão rápido. Muito bom. Aproveitando um pouco ainda esse tema do fator humano, né, para as IAs, eu vejo que muitos clientes relatam diversas dificuldades no apresentar da IA, da cultura mesmo de apropriação da IA para
para que aquilo seja desenvolvido e feito realmente aquele convencimento das pessoas de que aquilo realmente vai ajudar. Queria explorar um pouco sobre esse tema com você. Qual foi as dificuldades humanas enfrentadas durante a implementação da IA, que eu acredito que a maioria das pessoas também enfrentam e pode ser que ajude bastante assim os nossos clientes e ouvintes. Boa. A gente ainda enfrenta, né? Eu acho que lá na empresa a gente ainda não está 100% maduro no uso da IA como empresa, né? De forma geral, justamente porque tem uma resistência das pessoas, assim. Eu acho que essa resistência, ela é individual e ela acontece para tudo que é novo, né? Eu acho que o ser humano tem ele tem um bloqueio inicial para tudo que é novo e ele não entende. Então, a primeira reação do ser humano é evitar, né? Então, eu tenho muitas pessoas na empresa lá que a gente fica lá monitorando o uso da IA, não usa para nada, né? E, por outro lado, tem pessoas que, desde o início, da área de negócio mesmo, começaram a usar loucamente, usam até demais. Mas eu acho que isso é o tempo, assim. Eu acho que isso não tem uma fórmula exata. Eu acho que é perfil de pessoas e tempo. Eu acho que a geração mais nova vem com uma adesão maior ao uso. Não sei se da maneira certa, mas vem com uma adesão maior. E eu acho que o pessoal mais velho está começando a entender a potência que é. Uhum. Então, assim, como você fica realmente mais eficiente usando uma IA. E aí eu acho que o bloqueio tá nisso. Eu ainda não sei como usar, eu não sei como pedir, eu não sei, né? E aí o nosso papel como tecnologia é reforçar treinamento de como usa a ferramenta, né? Então, qual que é a melhor forma de você escrever um prompt? Qual a melhor forma de você validar o que está te respondendo? Não acredita em 100% do que ela está escrevendo. Vai validar se o que ela te trouxe realmente está certo. Então, a gente fica nesse processo de reciclagem, vamos dizer assim, que a gente já tem um processo lá na empresa de onboarding sobre o processo da empresa como um todo. Então, a gente inclui IA junto para fazer um processo de reciclagem. Mas a barreira de uso é individual. Assim, não tem como eu forçar ninguém a usar, mas a gente consegue medir quem usa e quem não usa. Então, a gente consegue falar que quem usa é mais eficiente do que quem não usa. E aí, isso talvez incomode quem não use, né? Perfeito. E eu acho que você colocou um ponto que é importante. E eu acho que eu queria trazer aqui a minha experiência, né, do uso da IA. O que a gente vê, assim, e para quem está do outro lado e não é de tecnologia, né, não é que todo mundo que está em tecnologia adora IA e sabe usar IA. Perfeito. E a gente tem uma resistência dentro da própria área de tecnologia. Eu tive uma resistência gigantesca na área de tecnologia. Exato. Muito. Desenvolvedor, né, o cara que está programando todo dia, né, ele tem um ferramental muito bom ali na mão dele e muitas vezes você não vê a pessoa utilizar, né? Eu ouvi muito, não, mas a IA mais me atrapalha porque erra muito, porque não sei o quê. Eu tenho que ficar copiando e colando código, não sei o quê. Então, assim, hoje ainda, a gente tem um agente que ajuda a corrigir vulnerabilidade de segurança. Que a gente criou porque vulnerabilidade é um negócio que surge 1000 todo dia, né? E você não dá conta de corrigir, de fechar. E aí a gente criou um agente para isso. Então, o agente ele fica monitorando lá a ferramenta que a gente tem. A ferramenta alarmou, ele pega, ele builda, ele corrige e deixa só para o desenvolvedor validar e fazer o deploy. Perfeito. Cara, eu não consigo fazer os desenvolvedores usarem esse negócio. Eu tive que criar um dashboard com métrica para eu poder falar, vocês não estão usando, ou vocês estão usando, tá errado, tá... Porque não usa, cara. Porque não quer. E as vulnerabilidades crescendo. Então, assim, tem a resistência. E em TI, muito forte. Muito forte. TI acho que não teve resistência para usar IA para outras coisas, mas na parte de código, nossa, é muito difícil. Os devs lá da empresa, a gente teve que fazer um trabalho de puxar mesmo, assim, para eles começarem a usar e entenderem que o agente ia fazer parte do dia a dia deles, sabe? Sim. E aí, a hora que eles entenderam que o agente estava codando e estava codando bem, aí, não, tá bom, vamos usar, vai. Né? E é difícil, acho que tem que ter as pessoas têm que ter esse conhecimento de que a resistência não é só para quem não conhece tecnologia. Exato. E é engraçado, né? Porque eu não sei se a resistência... Quando o desenvolvedor ele fala tecnicamente, né? Qual o problema daquela resistência. Mas eu acho que tem um medo ali de substituição, né?
de a IA fazer melhor do que ele, mais rápido. E aí eu acho que essa visão que você trouxe do Human in the Loop, ela é importantíssima, né? Porque, pô, tem que ter um humano lá para validar aquilo, né? Tem que ter um humano para falar o que a IA tem que fazer. Exatamente. Né? E uma coisa que eu coloquei desde o início, quando a gente começou a criar os agentes, como o meu time já é enxuto, eu sempre falei para todo mundo, falei, gente, isso aqui não é para tirar vocês daqui. Isso aqui é para permitir que a gente entregue mais com vocês. Porque se eu tirar alguém do meu time hoje, já não consigo entregar mais nada. Já é um time super enxuto, né? Sim. Então, eu acho que eles estão começando a entender agora, assim. Mas eu acho que passa por 3 motivos grandes, principais. Assim. A TI sempre foi um povo muito vaidoso. Sim. Né? Porque, só eu conheço isso. A maioria das pessoas não sabem desenvolver, eu sei, aquela coisa toda. Passa pela questão de tipo, como é que uma IA vai saber desenvolver mais do que eu? Não é possível, eu desenvolvo faz tempo, não sei o quê. E no começo o IA realmente não desenvolvia legal, né? No começo a parte de código era bem ruim mesmo, e aí eu até dava razão para eles. O problema é que evoluiu muito rápido. Sim. Né? Em 6 meses o que evolui a parte de código é gritante. Eu tava conversando, eu divido muito o que a gente faz lá com o Google. E quando a gente tomou a iniciativa de criar agentes que codassem, ao invés de usar a ferramenta de inteligência artificial como um parceiro de código do desenvolvedor, eu fui dividir com o pessoal do Google. Eu falei, olha, eu tô criando isso aqui, vocês acham que eu tô viajando? Vocês acham que isso aqui nunca vai acontecer? E aí eles viraram pra gente e falaram assim, o Google acabou de mudar, que o Google antes ele usava as ferramentas de código para ser apoio do desenvolvedor, né? Então, como copiloto. E aí eles falaram, o Google acabou de mudar para criar agentes autônomos de desenvolvimento. Então vocês estão indo no caminho certo. Porque eu também tinha uma crença de tipo, será que esses caras uma IA vai conseguir codar direito mesmo? Né? Então a gente começou a estruturar dessa maneira e deu certo, assim, tá dando certo pelo menos. Eu fiz uma métrica em relação ao ano passado. Então o ano passado a gente enxugou um pouco a empresa. Eu perdi, só no meu time de desenvolvedores, eu perdi 10 desenvolvedores. Né? Eu tinha 20, fiquei com 10. O que eu entreguei o ano passado, em janeiro, fevereiro e março, com 20 desenvolvedores, eu entreguei 18% a mais agora, nesse primeiro trimestre, com 10 pessoas a menos. Óbvio, você pode falar, mas amadureceu o processo, também, mas o agente é o que exponencializou o negócio, sabe? Mitigar esse gap aí. Exatamente. Então, eu acho que é um caminho sem volta, não tem como voltar mais. Não, muito bom. E aí, falando de gestão, falando de liderança, como você vê, você já falou um pouquinho de que você gosta de ajudar o time, entender qual é a dor do time também. Como que você vê o papel de liderança do CIO? Olha, eu acho que liderança não tem... ela tem particularidades, óbvio, para cada cadeira, vamos dizer assim, mas na cadeira de C-Level eu acho que a liderança ela deveria ser igual para todos os C-Levels no quesito de formato de gestão e processo. Então eu tenho uma filosofia de que quando você coloca gestão, processos e KPIs, dificilmente você é enganado pelos números se aquilo foi implementado da maneira correta. Sim. E com os números na mão, você consegue dar clareza para o liderado da onde você está querendo ir. E do porquê ele não está indo no lugar certo ou do porquê ele está indo muito certo. Quando você não tem isso na mão, fica uma coisa muito vaga. Né? Então, eu sempre falo para os meus gerentes, eu falo, não adianta você vir para mim e falar assim, não, você tem que promover a Marcela. Por que eu tenho que promover a Marcela? Porque a Marcela é muito boa, a Marcela trabalha muito bem, ela entrega muito. Baseado em quê? Cadê a evidência? Cadê o trabalho da Marcela? Me dá exemplo, me dá fatos, me dá... Então, eu não gosto dessa gestão do achismo, sabe? Eu acho que aquela pessoa é boa, eu acho que aquela pessoa é ruim, ou na minha opinião... Cara, opinião, cada um tem a sua, desculpa, vamos trabalhar com dados e fatos. Então, lá na empresa, o meu modelo de gestão eu implementei uma série de KPIs do processo que a gente precisa seguir. Eu dividi eu tenho 5 times lá, cada time tem os seus processos e seus KPIs. E hoje a gente faz uma competição entre eles, mensalmente um time ganha um troféu que atingiu os melhores KPIs. Então isso me ajuda a puxar a performance do time. Uma vez que você não tem essa clareza, como é que você vai conversar com o time, né? E a outra coisa é clareza estratégica, né? Se eu não sei aonde que eu quero que o time de tecnologia da Trademaster chegue,
eu não vou conseguir cobrar ninguém. Eu não vou conseguir cobrar a responsabilidade de ninguém. Então, isso eles têm muito claro de onde eu quero chegar. E a clareza vem baseada em números. Então, um exemplo de um KPI que a gente tem uma clareza de onde a gente quer chegar. O número de TRAs que a gente fala que são chamados para TI. Eles são divididos entre solicitação de serviço e incidentes quando tem incidente de produção. A meta é todo mês reduzir 15% frente ao mês passado. Esse é um KPI que a gente acompanha. Se vai dar certo, se vai dar errado, a gente vai acompanhar no dia. Mas é uma forma clara de que eles sabem que eles têm que reduzir 15% frente ao mês passado em relação ao número de incidentes. Né? Então, com isso, fica muito mais honesto a minha cobrança como líder. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma preocupação que CIOs historicamente nunca tiveram, mas é com cultura. Eu acho que isso passa por uma necessidade urgente de se preocupar com a cultura da empresa. Então, o que os seus liderados fazem quando você não está lá? Quando você não está olhando? Como é que eles funcionam? Né? Então, eu já trabalhei em empresas que, putz, o líder era odiado, o cara virava as costas, ninguém queria fazer nada, entendeu? E aquilo não ficava evidente de forma clara, porque quando ele estava na sala, todo mundo seguia a regra, tava tudo bem, dava tapinha nas costas e tudo. Então, a cultura, para mim, é decisora, assim, para você ter uma área com performance ou sem performance. E o outro são os rituais de acompanhamento. Né? Se você não tem uma cadência de rituais com o seu time, dificilmente você vai ter um time de performance. Né? Então, se eu só falo com o meu time uma vez por mês, se eu só falo com o meu time quando dá problema, se eu só falo com o meu time quando eu tô feliz, não vai trazer performance. Perfeito, ótima visão. E aí, Marcelo? Eu queria aproveitar, eu queria sair um pouco desse tema, mas também tem a ver com o tema, que é em relação à performance. Recentemente, a Trademaster foi premiada como um dos fornecedores Google. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre esse prêmio, o que foi, o que representou para a Trademaster receber esse prêmio. Da Boticária, né? Isso, exatamente. Foi. E como foi a caminhada até chegar nesse prêmio para vocês? A Trademaster, ela tem um DNA, voltando um pouco da questão da concorrência com o banco, que é bem diferente de um banco. A gente, por estar integrado no processo de venda e pós-venda da indústria, a gente tem um DNA de se adaptar à indústria. Então, o que isso acarreta para a tecnologia? Eu customizo muita coisa para a indústria. Então, o meu time, quando a gente conversa com a indústria, a gente entende o processo dela. Se o nosso processo se adequar e encaixar, ótimo. Se não, a gente desenvolve o que tiver que desenvolver para poder ficar adequado. A Boticário foi um caso desse. Né? Então, a Boticário entrou pedindo ajuda para a gente conseguir dar crédito para os distribuidores da Boticário. E aí, no final, a gente entrou com o ecossistema todo de distribuidor, gestão da venda então, a gestão da venda do distribuidor para a ponta, a gestão da venda da Boticário para o distribuidor, com a Boticário entrando com o funding dela e a gente fazendo todo o serviço. E aí, o DNA de você atender o cliente bem feito, que é o DNA da Trademaster, ele trouxe esse prêmio pra gente, assim, né? Então, a gente tem essa questão, a gente é reconhecido, em uma história interessante que um cliente nosso fez uma concorrência 2 anos atrás para tentar colocar um outro player igual a gente para dividir. Falar, não quero ficar só com a Trademaster, vou encontrar um outro player para dividir. E aí ele fez lá a RFP dele, na resposta da RFP, um dos concorrentes nossos falou, olha, a gente tem uma taxa melhor e tal, mas eu não consigo te entregar o serviço que a Trademaster te entrega. Eles são melhores que a gente no nível de serviço. E aí o cliente desistiu de colocar alguém lá. Então a gente o DNA nosso da empresa é muito isso, assim, traz uma complexidade grande pra gente gerir dentro da empresa, né? Mas a gente entende que esse é um diferencial que vale a pena a gente poder continuar fazendo para que os clientes fiquem mais satisfeitos. Muito bom. Perfeito. E aí eu queria voltar um pouquinho ao tema inicial lá, quando a gente estava falando de carreira, né? Você descreveu um pouquinho de como foi sua carreira. Existem momentos na nossa carreira que ensinam muito pra gente e nos transformam, né? E assim, você é um líder hoje por conta das coisas que aconteceram e dos aprendizados que você teve na sua carreira. Qual foi um momento da sua carreira que você
entende que você teve mais aprendizado? Você pode falar de algum momento, de algum projeto, alguma coisa que você passou que... Por todas as empresas que eu passei, tiveram marcos importantes, assim, né? Que eu poderia passar por todas as empresas que eu trabalhei e te dizer um marco importante dentro dessa empresa. Mas eu consigo citar 3, assim, que para mim foram impactantes, assim. Então, o primeiro foi o projeto internacional em Israel, porque além do projeto em si, que era substituir toda a parte de plataforma da NET por uma plataforma israelense, mas a questão da dificuldade cultural, de você trabalhando com israelense e indiano junto, que são povos completamente diferentes, né? E trabalhar em loco, lá em Israel, que é uma cidade, né, histórica e tal, isso foi uma experiência incrível. E ali eu tive uma aula de gestão, porque o israelense, ele tem uma gestão completamente diferente da nossa em relação a equipes de desenvolvimento técnico. Eles levam a questão do Scrum quase que na ponta da linha, assim. Então, eles montam um time multidisciplinares para cada módulo, e aí cada módulo tem um time que cuida daquele módulo, e aí lá você tem tudo. Você tem o cara de negócio, você tem o cara de TI, você tem o cara de suporte, você tem o cara... É incrível, assim. E até nas salas lá da empresa eram divididas dessa maneira, assim, né? Isso pra mim foi um choque, assim. Eu falei, caramba, como é que eles conseguem fazer essa gestão tão clara de uma plataforma inteira, separada por módulos, por times completamente diferentes, mas cada um com a sua caixinha e sua responsabilidade clara. Então esse pra mim foi uma experiência incrível. O fato de ter que criar uma área de desenvolvimento no Brasil, com profissionais brasileiros, mas com uma gestão italiana, pra mim foi uma escola. Foram 6 anos, eu comecei a área do zero. Quando eu saí de lá, eu tinha 186 pessoas abaixo de mim, em 3 estados diferentes do Brasil. E a cultura italiana é muito completa, é muito complexa. E é muito diferente da nossa em relação à gestão. Italiano é gestão de número puro. Puro. Não tem esse lance de cultura, pessoas, não existe. É número. Tá dando lucro, ok. Não tá dando lucro, temos problema. É assim. Então, para mim, foi uma escola de aprender a ter esse raciocínio lógico numérico, mas ao mesmo tempo uma crise de... Não é meu modelo de gestão. Meu modelo de gestão é evoluir as pessoas, é olhar para as pessoas, é entender por que as pessoas não estão performando. Então, foram 6 anos de um conflito, mas foi um conflito que para mim foi bom, assim, porque me mostrou um outro lado que eu não tinha uma visão, né? Talvez eu tivesse uma visão romântica demais antes da gestão. Tanto que você falou de e hoje, KPI. E hoje eu sou uma gestão totalmente voltada a números, muito por conta dessa experiência, assim, porque os números dizem muita coisa, né? Então eu participava das reuniões lá do boarding, e aí muitas vezes os italianos olhavam e falavam, pô, tava apresentando o número de uma área, e aí o cara olhava os números e falava, pô, essa área aqui tá com algum problema. Aí os caras, como assim? Problema por quê? Não, essa linha aqui, ó, esse número aqui, na média não deveria estar assim. Eu falava, cara, como pode? Aí os caras iam investigar e realmente tinha algum problema, sabe? Então isso ia me gerando um ensinamento muito grande. E obviamente a criação da Trade Master, né? Sim. Criar uma empresa do zero. E eu tive um desafio muito grande, porque quando eu entrei, a empresa ela já tinha passado um profissional de tecnologia que tinha feito uma primeira decisão técnica, que era colocar um RP para fazer o processo da empresa, de gerar boleto e tal, não sei o quê. Só que imagina que a gente é uma processadora de cartão. Como é que você vai fazer um RP, fazer um processamento de cartão? Não dá. Então eu passei os primeiros 3 anos mantendo essa plataforma de uma maneira que eu conseguia dar uma estabilidade para ela, mas depois eu tive um desafio de construir uma plataforma do zero, né? Uma plataforma de processamento de cartão, como Conductor e conhecidos no mercado, do zero, 100% custom, na raça, porque eu tinha orçado com consultorias, e a consultoria que tinha me dado o menor prazo foi a Accenture. Ela tinha me dado um orçamento de 1 ano e meio para construir a plataforma, e se eu não me engano, acho que o projeto inteiro ia ficar em 2,5 milhões de reais. E aí eu bati no peito e falei, ó, a gente não tinha esse dinheiro na época e nem o tempo para esperar. E aí a gente decidiu fazer sozinho, com os profissionais que a gente tinha, e eu consegui entregar ela em 7 meses. Ela estava no ar, obviamente não madura. A gente tomou algumas decisões erradas e equivocadas, que deu muita dor de cabeça na hora de migrar os clientes para lá, mas hoje é a plataforma que sustenta a empresa e está super bem, assim. Então foi um desafio muito legal, assim, de participar.
Muito bacana. Marcela, tem alguma outra pergunta? Uma última pergunta? Eu queria, na verdade, que você deixasse um recado pro pessoal que está entrando agora na área de tecnologia, que escuta muito podcast, que quer saber quais são essas dificuldades, que deve ter acompanhado um pouco dessa dificuldade das dificuldades e dos acertos que a Trade Master passou. Quais são as dicas para esses novos talentos da tecnologia e o que as gestões estão esperando, por exemplo, desses novos talentos? Joia. Eu acho que assim, uma coisa que vai ser para sempre, conhecimento é o que muda a vida das pessoas. Então, mesmo na era de muita informação, que a gente tem muita informação na mão, mas informação não é conhecimento. E as pessoas, principalmente os jovens, precisam entender isso. Não é o fato de eu ter uma informação na minha mão de forma rápida que eu tenho conhecimento sobre ela. Então, a primeira dica que eu dou para os afiliados, que minha esposa tem 7 afiliados e eu converso muito com eles, que eles estão nessa fase aí de faculdade, trabalho, se formando no colégio. Usem as ferramentas de IA para ganhar conhecimento. Então, assim, estudem direito, absorvam, aprofundam. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem de pegar pessoas novas hoje, júniores e tal, é porque eles vêm muito cru em tudo. Sim. Né? Desde do básico de vida, né? De poder chegar no horário, sair no horário, ou ter compromisso com alguma coisa e tal, até conhecimento técnico mesmo, chega muito cru. Né? Eu lembro que na minha época, para você entrar num cargo de júnior, você tinha que saber programar, pelo menos. Né? Não precisava ter experiência, mas você tinha que saber programar. Agora você recebe currículo que o cara não fez nenhum curso de nada e ele quer ser júnior de desenvolvimento. Não é que ele quer ser júnior na TI, que você pode colocar ele em alguma área que não precisa de desenvolvimento. Ele quer ser desenvolvedor, mas ele nunca desenvolveu na vida. Então, eu acho que o conhecimento é a base de tudo. E o que está faltando muito é vontade, assim. Eu acho que as pessoas estão muito acomodadas, né? A situação do ser humano hoje está permitindo que, pelo menos durante um período, são muito acomodados. Os pais normalmente têm uma condição que ele pode ficar em casa, ele não precisa trabalhar tão cedo, então eu acho que vai por ali, assim. Eu acho que a tecnologia deixou a gente um pouquinho preguiçoso, sabe? Acho que tem que mudar um pouco isso. E aí eu queria, só para fechar, complementar a pergunta da Marcela, e pro pessoal mais velho aí que tá tendo que se adaptar a esse novo mundo. Você demonstrou aqui que você correu atrás, você tem conhecimento sobre o tema, adquiriu conhecimento sobre o tema, né? Passou por vários desafios até chegar à sua posição de CIO, até chegar à sua visão sobre gestão, né? E o conhecimento sobre essas novas tecnologias e sobre inteligência artificial. Que conselho você dá para o pessoal mais velho, que já está no mercado há um tempo e que vai ter que se reinventar de alguma forma? Eu acho que o pessoal mais velho, cara, é humildade de entender que tem que aprender tudo do zero. Porque saber aprender, sabe. É uma geração que eu adoro trabalhar com galera mais velha, porque sabe aprender, sabe trabalhar, quer fazer. Eu acho que só precisa lembrar que foi o que eu fiz, assim. Eu, na verdade, me coloquei na posição de aluno, falei, eu preciso aprender. Eu preciso entender o que é isso aqui. E eu acho que o pessoal mais velho às vezes peca nisso, assim, eu já tenho muita experiência, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu tô, né, não quero tanto, mas não tem como a gente ficar fora, entendeu? Eu acho que nenhum ser humano, a não ser que você tenha algum problema que te impeça de fazer algo, mas se você é completamente saudável, tá na linha de produção, tá trabalhando, cara, dá pra aprender, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é voltar ao tempinho lá de escola, de sentar. Eu sou um cara muito do papel ainda, apesar de trabalhar com tecnologia, né? Eu ainda sou um cara que aprendo muito escrevendo, lendo, gosto de ler livro físico mesmo. Então, eu acho que para o pessoal mais velho é isso, assim, é a humildade de que vamos aprender, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá num momento em que, de novo, o que tá sendo falado em rede social não acredita, entendeu? Segue sua cadeira e vai. Essa galera que fala, não, construir uma espaçonave com IA, cara, deixa esses caras de lado, deixa eles falando sozinho e segue seu rumo estudando de forma tradicional que dá certo. Perfeito, muito bom. Marcela, a gente já está terminando nosso tempo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez a chance de participar aqui e poder trocar essa troca de informações que sempre
enriquece, né, o nosso dia a dia. Perfeito. E Moisés, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo até aqui ao nosso estúdio. E eu agradeço demais a sua participação. Obrigado, foi muito bom. Obrigado pelo convite. Gostei muito, o papo foi muito legal, muito leve. Eu esqueci de falar, mas eu vou lançar um livro. Como que surgiu a ideia do livro? Então, foi uma coisa meio maluca, assim. Essa ideia de querer ajudar as pessoas, eu conversando com alguns colegas sobre como que eu tinha montado o processo de gestão, eles falaram, pô, por que você não faz um curso sobre isso? Curso? Mas curso não é minha praia por enquanto, né? Eu falei, tem muita coisa pra fazer, curso. E aí me deu o estralo, eu falei, vou escrever um livro sobre esse framework, porque eu dizia, o modelo de gestão, ele é um framework mesmo, assim, de hábitos, cultura, a posição do líder, o que o líder tem que ser, criação do time e a gestão propriamente dita, assim. Então, são 5 pilares que eu criei, e aí eu fiz isso, eu falei, vou racionalizar isso e vou escrever num livro, vou colocar num livro, e aí coloquei num livro, não sei se ficou bom ou não, mas eu vou saber daqui a pouco, porque ele tá na fase final de revisão e impressão. Então, acho que daqui 30 dias mais ou menos ele deve ficar impresso. Aí eu vou lançar e a minha ideia é que ajude as pessoas mesmo, ajude outras lideranças a poder montar o mesmo processo ou pelo menos usar parte dele para melhorar a gestão. Assim. A gente está gravando esse episódio em maio. O livro, então... Deve ficar pronto em junho agora. Junho, então, quem estiver ouvindo depois de junho esse episódio, qual o nome do livro? Chama Performance Extrema. Performance Extrema, perfeito. Então, procure o livro. E você tem gostado? Porque quem escreve livro, o pessoal fica viciado. É minha primeira experiência, assim, eu tava lendo ele para fazer a aprovação final semana passada e é uma coisa legal, assim, porque eu lendo depois de escrever, eu fiquei com a sensação de que realmente eu ia ajudar as pessoas, entendeu? Ficou uma coisa bem didática, assim, é quase que um manual, quase, o negócio. Não é um livro que tem uma história de começo, meio e fim, mas é um livro bem prático, com cases práticos, com as coisas bem que você dá pra você sair implementando, assim. Eu acho que o cara que lê em 90 dias, ele implementa tranquilamente o processo todo, é bem legal. Muito legal, então eu já deixo o convite aqui. Não sei se eu vou escrever outro, mas eu tô gostando. Então eu já deixo o convite, depois de junho a gente volta. Isso. Aí eu vou dar uma lida no livro também. Bom, e a gente volta para destrinchar o livro aqui. Aí a sua opinião vai ser importante. Eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas. Perfeito. Muito obrigado, Moisés. Obrigado Marcela. E obrigado você que assistiu até aqui ao nosso Blood of Talk. Até o próximo episódio.